Pai do Senhor, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui juntos com a graça de Deus, com o nosso projeto Imago Dei, Palavra de Deus para o seu coração. E hoje, nosso último dia da série Enchendo a Talha para o Realizar do Milagre, estivemos abordando, melhor dizendo, durante essa semana, as talhas alusivas às bodas de Caná da Galileia, cheias no que diz respeito a atitudes que precedem o milagre da parte de Deus. Para cada dia da semana, iniciamos um domingo, enchemos uma talha. No domingo nós enchemos a talha da oração, na segunda-feira a talha da fé, na terça-feira a talha da obediência, na quarta-feira enchemos exatamente a talha do perdão, na quinta-feira enchemos a talha da reconciliação e hoje, com a graça de Deus, estaremos enchendo a última talha, a atitude que precede o milagre. Hoje estaremos enchendo a talha do segredo com Deus. É interessante observar que a Bíblia Sagrada tem diversos registros bíblicos acerca da importância do segredo que o cristão deve manter com Deus. Segredo fala de intimidade com Deus. São revelações que Deus faz acerca de nossa vida e há uma necessidade fundamental para que nós venhamos a guardar este segredo. E é interessante que há diversos registros bíblicos mostrando a importância de tal segredo, como por exemplo, a nossa boa ação e a nossa atitude louvável deve ser munida de segredo, pois em Mateus 6, versículo 3 e 4 diz que quando nós formos esmolar, nós devemos dar com uma mão para que a outra não veja, fazer isso em segredo, para que o Pai que vê em segredo nos recompense publicamente. Nossa oração também deve ser munida de segredos, pois no mesmo capítulo, isto é, Mateus capítulo 6, e o versículo 6 diz: ora ao teu Pai secretamente. Observe que há uma importância muito grande na vida do cristão em ele manter o segredo para com Deus. Por exemplo, Jesus, todas as vezes que fazia uma benfeitoria para uma pessoa moribunda, em alguns casos ele dizia: não diga nada a ninguém. Pedia para ficar em segredo, as pessoas compartilhavam. E aqui cabe uma lição para a gente. Muitas das vezes há pessoas que, quando Deus utiliza ou usa a vida dele, ele mesmo sai propagando. E ainda diz assim: olha, a honra e glória para Jesus, mas quando eu preguei, aconteceu isso e isso. Quando eu orei, aconteceu assim, assim, assim. Quando eu louvei, aconteceu assim, assim, assim. Ora, Jesus disse: se eu anuncio a minha glória, ela não é minha. Queridos, nós não precisamos de autoafirmação, porque quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, já disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, façamos para a glória de Deus. Pois bem, é interessante que com relação a segredos, os pais de Jesus, quando ele ainda como criança, quando via algum sinal externo que apontava ele como Messias, eles guardavam tudo aquilo em seu coração. Jacó, quando ouviu a interpretação do sonho, ou quando ouviu o sonho do seu filho José, guardou aquele caso consigo no seu coração. Observe que é fundamental na vida do cristão ele guardar os segredos de Deus. Segredos aqui fala de coisas que Deus te revelou, de promessas que Deus falou com você, em particular de que iria realizar em sua vida. E em alguns casos, caímos justamente na inércia e começamos a confidenciar os segredos de Deus para com as outras pessoas. Porém, o que ocorre conosco quando agimos dessa forma? Em primeiro lugar, nós ficamos vulneráveis ao adversário. Observe que em Isaías, capítulo de número 39, do versículo 1 ao versículo 8, o texto bíblico diz que Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, manda embaixadores para verificar como estava a saúde de Ezequias. E abre aspas aqui, Ezequias acreditou naquela visita amigável e, no entanto, lhe revelou todos os seus segredos. E é interessante que quando ele vai embora, Isaías chega a Ezequias e pergunta: quem são esses? E ele diz: vieram de terra longínqua para ver a minha recuperação e desejar-me bem. Isaías revela a ele o que iria acontecer, porque ele revelou tudo aquilo. Ele perguntou: ora, o que você mostrou? Ele disse: eu mostrei tudo.
de forma tal que não faltou nada para que ele para que não mostrasse para ele. Observe, revelou todo o seu coração. Observe que nesse exato momento, Isaías diz assim para ele: chegará tempo em que os tesouros que os teus pais entesouraram até o dia de hoje irão para a Babilônia. E disse: e os teus filhos serão eunucos na Babilônia. Ele não entendeu de se haverá paz em meu reino, mas na verdade falava do cativeiro, falava do período de ataque sobre Israel. Observe que, quando revelamos o segredo, a intimidade de Deus para terceiros, nós ficamos vulneráveis ao adversário. Às vezes Deus fala com você em sonho, em pensamento, e você conta para alguém, o adversário escuta, talvez orquestre situações para que não aconteça, mas você pode até mesmo guardar esse segredo. Guarde o segredo de Deus. Pois bem, quando revelamos o segredo, em primeiro lugar, ficamos vulneráveis. Em segundo lugar, quando revelamos o segredo de Deus, nós quebramos alianças estabelecidas, pois em Juízes capítulo 16, versículo 17, por Dalila muito persistir e insistir, conseguiu descobrir o segredo de Sansão. E quando ele revela, dizendo que a sua força não consistia em seu cabelo, mas o seu cabelo era uma aliança, era um símbolo do pacto de Deus para com ele, e ele não tinha passado navalha alguma. Na mesma hora ela quebra aquela aliança, ela corta aquela aliança. Ei, crente, cuidado com quem você está confidenciando os segredos que Deus estabeleceu e compartilhou com você, para que depois você não venha chorar lágrimas de sangue. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus confidencia com você, guarde esse caso no seu coração. Não compartilhe, porque se Deus te revelou, Deus vai se encarregar de evidenciar esses segredos lá na frente. Portanto, aguarde a ação de Deus. Em terceiro e último lugar, quando confidenciamos segredos da parte de Deus, nós somos mal compreendidos. Observe que, quando José revelou os seus 2 sonhos, observe que os seus irmãos só lhe chamavam por lá vem o sonhador mó. E ninguém conseguia falar com José pacificamente, porque se sentiram ameaçados e se sentiram com inveja do seu próprio irmão. E às vezes, se você tomar essa atitude de confidenciar a intimidade de Deus, os segredos de Deus, o que ocorrerá? Ocorrerá justamente má compreensão. As pessoas vão olhar e vão dizer: porque ele só quer ser, porque ele está querendo fazer isso, e você vai estar trazendo para si mazelas espirituais. Portanto, guarde esse caso no teu coração. Temos um exemplo clássico e lindo, que é o de Davi, melhor dizendo. No capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 13, a nossa Bíblia nos orienta dizendo que Samuel chega até Davi e unge ele no meio de seus irmãos. Dá a entender pelo contexto que os seus irmãos sabiam para que eles tinham sido ungido. Porém, quando nós nos aprofundamos um pouco mais e vamos procurar alguns manuscritos paralelos à Escritura Sagrada, que são manuscritos que nos ajudam a compreender o contexto da época, entendemos que o historiador Flávio Josefo, eu vou botar aqui na descrição do vídeo a frase dele, a palavra completa, o que ele diz, ele fala dizendo o seguinte, que naquele momento Samuel chama a Davi, faz-lhe sentar um pouco mais alto que o seu pai um pouco mais alto que os seus irmãos, e derrama aquele chifre de azeite sobre a cabeça de Davi. E Davi, naquele exato momento, começa a receber a unção de Deus, e Samuel aproxima-se do ouvido de Davi, e Flávio Josefo diz assim, e ele falou baixinho no seu ouvido, dizendo: hoje Deus te consagra rei de todo o Israel. Observe que aquilo era um segredo de Deus para com Davi. O seu pai sabia, porém os seus irmãos não sabiam. Eles sabiam ou deduziam, mas no entanto a gente observa que no transcorrer da história de Davi, nós não vemos Davi em nenhum momento dizendo assim: Deus me ungiu rei, Deus me ungiu rei. Não, ele guardou aquilo consigo. E com o passar do tempo, Deus evidenciou o reinado de Davi aos olhos de todo o Israel. E assim será na sua vida. Guarde o segredo de Deus, não compartilhe
tenha um lugar de intimidade com Deus. Como diz o pastor Donald Stamp, nós temos que ter um lugar de intimidade com Deus. Os segredos que Deus te revelou é para permanecer guardado em seu coração. Por esses dias, um jovem ligou para mim perguntando se, ele falou comigo no WhatsApp, perguntando se podia ligar. Ele ligou para mim e na conversa ele disse para mim: irmão, eu tenho um desejo de pregar a palavra e Deus já falou comigo que ele tem coisa comigo na palavra. Eu disse para ele: ei, escute uma coisa, vai estudar, estude mais a Bíblia, leia mais, busque mais, porém não compartilhe com ninguém o que Deus já te falou, para que você não seja mal compreendido. Fique no seu lugar, na sua posição, porque o Deus que tirou Davi por detrás da malhada das ovelhas, ele enxerga quem está na frente da malhada e enxerga quem está lá por trás, porque não há nada oculto diante de Deus que não venha a ser revelado. Deus conhece o teu coração, sabe o teu potencial e a tua chamada. Então somente guarda a intimidade de Deus, porque chegará momento que você será evidenciado no meio das ovelhas da casa de Deus, e Deus fará de você exatamente aquilo que Ele te falou. Você crê nisso? Se você crê, receba esta palavra em nome de Jesus. Medite em Provérbios 20 e versículo 19. A versão de William Tyndale diz: aquele que sai confidenciando, aquele que sai falando coisas secretas, não consegue guardar segredos. Portanto, te afasta de quem age dessa forma. Observe que é o nosso papel guardar o segredo de Deus. Hoje, o vídeo ficou um pouco mais extenso, como os dois últimos. Porém, foi necessário para que o Senhor falasse ao meu e ao teu coração. Que Deus aplique essa palavra em teu coração. Que Ele guarde, que você possa guardar a intimidade de Deus. Que Ele possa te bendizer, te ajudar, abençoar o teu dia e que você seja uma bênção para a glória de Deus. Projeto Imago Dei, palavra de Deus para o teu coração. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, povo de Deus. Compartilhe esse vídeo, publique, se inscreva em nosso canal e receba em primeira mão as nossas notificações. Que Deus te abençoe.